Olá, 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 olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Francis do Trânsito. Bom, você está com dificuldade nos estudos aí na parte de trânsito, você quer a primeira habilitação, bem-vindo ao canal. Bom, eu sou instrutor teórico, Francis Manuel Rocha da Silva. Bom, vou estar passando aí para vocês a parte de legislação de trânsito. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, primeiramente, antes eu vou estar fazendo um quiz aí de conhecimento, né? Vamos ver que você sabe sobre trânsito. Bom, eu vou estar falando alguma coisa, você vai estar me respondendo o que é, né? Mais ou menos aí. Primeira coisa, eu tenho o meu carro, eu quero fazer a venda desse meu carro. Então eu vou lá, procuro uma pessoa, ou a pessoa me procura, e ela está interessada no meu carro. Tanto eu que estou vendendo meu carro, tanto a pessoa que está querendo comprar meu carro, tanto a pessoa está querendo comprar o meu carro, tanto eu que estou querendo vender, ambos tem que fazer, tem que assinar um papel, um documento de venda desse veículo. Que documento que é esse? Como chama? Tempo. Recibo? É isso? Tem certeza? Então tá bom. Beleza, vamos para o segundo assunto. Tô no meu carro, né, desliguei o meu carro e puxei uma peça, né, com a mão. Como chama? Freio de mão? É isso mesmo, freio de mão? Beleza, freio de mão. Bom, você tá na autoescola ou não, mas toda pessoa começa o processo na autoescola, né, no CFC. No final, ela vai obter o quê? Qual a intenção da pessoa que está na autoescola? Para tirar uma carta? CNH? Tem pessoas que falam CNH, né? Ai, CNH. Né? Fala bonitinho. Mas na verdade, muita gente fala carta, né? Tudo bem. Agora vamos fazer ao contrário. Agora, eu vou colocar aqui e você me responda o que é. Bom, já que você falou sobre CNH ou pensou sobre a CNH, enfim. Então, o que é CNH? Beleza? Agora, o que é CRV? Não é carro, tá? Se fosse do carro, né? Aqui, entre o R e o V, estaria um tracinho, né? Nesse caso, não é. Então, o que é esse aqui? Não sabe? Beleza, próximo. Freio de estacionamento. E aí, o que é freio de estacionamento? Freio de mão? Mas freio de mão não é freio de mão? Então é freio de mão e estacionamento? É tudo junto? Então, nesse caso, freio de mão é freio de mão, freio de estacionamento é freio de estacionamento. Então vamos lá. Seguinte. Pessoal, você sabe, você conhece as coisas, né? Mas com nome diferente. Então, toda vez que fala recibo, na verdade não é recibo, né? Se chama CRV, né? Aqui, freio de mão. Freio de mão, né, na verdade não se chama freio de mão, né? Freio de estacionamento. E carta, né, na verdade não é carta, né? É CNH. Então, nesse caso, CNH é Carteira Nacional de Habilitação. Então, carta para habilitação não existe. A carta existe, aquela que chega lá na cartinha do correio lá. Na caixinha do correio tem uma carta para você. Ou você vai lá no correio e pede para entregar uma carta no seu endereço. Beleza? Bom, o CRV é o quê? É o Certificado de Registro de Veículos. Então é com ele que você vai fazer a venda do seu carro, né? Ou se vai comprar um carro, você precisa assinar esse documento.
E o freio de estacionamento, né, dependendo do carro, não é freio de mão. Não é com a mão que você aciona o freio de estacionamento. Pode ser tanto com a mão, tanto com o pé, né, dependendo do veículo, é com o pé. E dependendo do veículo, pode ser em outro lugar. Certo? Então, beleza. Então, pega o seu livro, que agora a gente vai começar, né, a aula de legislação. Bora lá. Bom, primeira coisa. No seu livro tem escrito isso também, tá? Então, vamos começar com os pré-requisitos para habilitação. Então, os pré-requisitos, pessoal, não tem segredo nenhum. Os pré-requisitos praticamente é o que você, né, tem ou vai ter, né, para poder fazer as aulas aí na autoescola. Bom, primeira coisa, Resolução 168/2004 contra, né, Conselho Nacional de Trânsito. Então, tanto aqui no meu slide, tanto no seu livro. Primeira coisa, ser penalmente imputável, né, 18 anos completos. Então, nesse caso, né, toda pessoa que tem 18 anos, então, ela pode ter habilitação, não é? Não. A pessoa, ela tem que ser penalmente imputável. Mas isso acontece, normalmente, pela lei, aos 18 anos. Então, aos 18 anos, a pessoa se torna imputável. Ser penalmente imputável, 18 anos completos. Vamos ver o que é. Então, nesse caso, é que responda pelos seus atos perante a lei. Então, nesse caso, o que acontece? Aos 16, 17 anos, né, tudo que acontecia, né, os teus pais respondiam, né, pelas tuas artes lá. Agora, com 18 anos, tudo que você fizer, quem vai responder por isso vai ser você. Então você responde pelos seus atos. Se você responde pelos seus atos, então nesse caso, você pode tirar a sua habilitação. Aí você fala, mas tem aquelas pessoas que ficam de maior, né, que vai lá no cartório e fica de maior. Às vezes por emprego, ou porque vai virar mãe, vai virar pai, e tem que ficar de maior. Só que nesse caso, o que acontece? Ela foi lá no cartório civil, né, na esfera civil. Então ela ficou de maior nessa esfera. Ela ficando de maior lá no cartório civil é uma coisa. Tá? Quando você tem 18 anos perante a lei penal, é uma outra coisa. Então você fica de maior aos 17 lá no cartório, mas pelo Código Penal você não está de maior. Você não pode tirar sua habilitação. Somente após, né, aos 18 anos que a lei fala que após 18 significa que você está, né, respondendo pelos seus atos. Né? Então por isso, né, que nem toda pessoa com 18 anos, né, responde pelos seus atos. Porque o alienado mental, ele responde pelos seus atos? Não. Né? Então ele não responde pelos seus atos. Se ele não responde pelos seus atos, então ele não pode tirar a sua habilitação. Então vamos lá. Agora outra coisa. Saber ler e escrever. Para saber ler e escrever, qual é a escolaridade mínima que você deve ter para saber ler e escrever? Vai, vamos lá. Ensino fundamental? Ensino médio? Faculdade? O quê? Bom, se você respondeu alguma dessas, né, fundamental, ensino médio, assim por diante, né, tem algumas pessoas que falam, né, tem que ter faculdade. Nesse caso, o que acontece? Quando você passou lá no Poupatempo ou numa unidade credenciada pelo Detran, você não precisou levar xerox do histórico escolar. Não precisou comprovar o seu histórico escolar. Então, nesse caso, não precisa ter escolaridade nenhuma. Tá? Sabe ler, sabe escrever, pode tirar a habilitação.
Então lá no poupa-tempo, lá no lugar credenciado, o que acontece? Uma pessoa vai digitar e você vai escrever. Então ela ditou, você escreveu. Então nesse caso você sabe ler e sabe escrever. Olha só que legal, né? Então não precisa comprovar escolaridade nenhuma. Aí depois, possuir documento de identidade. Nesse caso, possuir um documento de identidade, mas algum documento com foto, né? O documento mais utilizado, né? O RG atual e outros, né? O outro seria, no caso, um documento com foto. Mas o que mais usa é o RG, né? Bom, dependendo do lugar onde você estiver, a pessoa vai pedir o quê? Se o teu RG estiver estragado, né, ou tiver plastificado, que aqui no estado de São Paulo não pode mais, ou você está com cara de criança, né, que não dá para reconhecer você vai ter que fazer um novo RG. Então o pessoal já vai pedir para você fazer um novo RG, certo? E já com esse novo RG, automaticamente você já pode colocar nesse RG teu o seu cadastro de pessoa física, né, que é o CPF. Então o número de CPF já pode ser colocado ali no RG. Porque praticamente, né, se você tem um número de CPF já no RG, tá perfeito. Então é só o número. Então você não precisa do cartãozinho, né, cartãozinho CPF. Se o teu RG não tem o número de CPF, você tem que comprovar a numeração do CPF. Beleza? Então, vamos lá pro próximo. Então, isso tudo foi o quê? Os pré-requisitos. Então, esses pré-requisitos, né, você vai ter que passar para poder começar a sua vida de autoescola. Próximo slide. Exames necessários para habilitação. Bom, temos 3 etapas, né, de exames necessários para habilitação aí. O primeiro você vai passar ou já passou, né, depende da sua situação aí. E outros, né, você vai estar passando, né, nessa parte teórica aí, depois da parte teórica. Bom, então vamos lá o primeiro. Então o primeiro é exame médico de aptidão física e mental. E depois a avaliação psicológica. Pessoal, é o seguinte, se você está acompanhando pelo livro seu também, né, anota, risca, grifa, essas partes. Essa parte de exame necessário cai, né, bastante, pergunta bastante. E se perguntar, vai perguntar o que jeito? Em sequência, né? Então, o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, o que é quarto, o que é quinto, tá? Então, aqui no caso, primeira coisa é o exame médico, depois a avaliação psicológica. Depois, você faz o exame escrito. Então, você faz o curso teórico e depois faz o exame escrito. E por último, né, fez o exame, né, teórico, né, que é o exame escrito. Passou, você vai fazer o curso prático de direção veicular. Acabou o curso, aí você vai fazer o quê? O exame prático de direção veicular. Então, as 3 etapas. Então, a primeira etapa é de exame médico, a segunda de exame escrito, o terceiro, exame prático de direção veicular. Certo? Então, vamos entender melhor isso aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Exame médico, exame de aptidão física e mental. Então, o primeiro exame, né, praticamente, né, aqui no meu convívio, esse exame é um simples exame de vista. Tá? Você não vai precisar fazer polichinelo, não vai precisar correr na esteira, nada disso, né, que seria o ideal, já que é um exame médico, físico e mental. Então, é um simples exame de vista. Então, você vai no consultório, né, com a papelada e faz o seu exame médico, né, o exame de vista. Depois, você vai fazer qual exame? O exame, né, psicológico.
Então você vai lá fazer a avaliação psicológica. Então, todo mundo adora, né? Que aquele exame, né, maravilhoso, que todo mundo gosta, adora, né? Que é que a mulher chega e pede para fazer o quê? Risco, 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 sinal. Risco, 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 sinal. E dependendo, né, de você aí, de alguns, né, na verdade. Então, alguns teve que contar todo o risco e teve uns que não precisou contar o risco. Então, vai muito do consultório, né? Beleza. Próximo, exame escrito, né? Bom, o exame escrito, pessoal, é o seguinte, ele tem esse nome, mas, né, não é mais exame escrito, né, papel, caneta, né, que é o exame do teórico, né, curso teórico técnico. Agora, o exame escrito, na verdade, né, tá mais para exame virtual, né? Então agora o exame é feito, né, em um computador, né? É feito em um computador. Então aqui nessa parte, né, tem um computador e aqui tem um teclado, né? Como vocês podem ver aí, tem um tecladinho aqui, né? Como se tivesse aqui na tela aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí você. Então, o que tá aparecendo aqui na tela é praticamente o teclado que tá de verdade aqui. Então, hoje, né, é desse jeito. Você faz o exame no computador. Não é papel e caneta mais. E depois, o exame de direção, né? Eu não, né, se for de carro, no carro, óbvio, né? Então, o exame de direção aí pelo Detran. Se for numa moto, obviamente, né? E assim por diante. Então, o exame de direção, né? Então, depende do veículo. Certo? Então, se cair na prova, perguntar desse jeito. O que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, o que é quarto. Beleza? Entenderam essa parte? Então vamos para a próxima. Agora, pessoal, seguinte. Prazo de validade. Como assim prazo de validade? Então, resolução 168 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Então, fala o quê? O processo de habilitação ficará ativo pelo período de 12 meses, contados da data do requerimento do candidato, ou seja, você já vai ter o cadastro do RENASH. Bom, seguinte, traduzindo isso, né, do jeito que está escrito no livro aí. Você, né, vai ter as 3 etapas, lembra? Então, a primeira etapa, médico, segunda etapa, teórico, terceira etapa, prático, né? Então, diante dessas 3 etapas, você tem um período para fazer isso, tá? Todo esse processo. Então, todo esse processo você tem 1 ano para fazer, né? Que 12 meses é a mesma coisa que 1 ano. Então, você tem 1 ano para estar fazendo isso. E seu CPF já vai estar cadastrado, né, no RENASH. Que o RENASH é Registro Nacional de Condutores Habilitados, né? Então, a partir de agora, filho ou filha, então a partir de agora, você não pode fazer mais nada de errado. Mais nada de errado. Se você vir fazendo coisa errada da vida, mais nada de errado, tá? Porque o seu CPF já está no sistema. Então, cuidado aí. Beleza. Bom, aí no teu livro, né, se você estiver acompanhando, tem uma parte que está escrito assim, curso teórico técnico. Viu aí? Então aí no seu livro, né, está escrito lá, curso teórico técnico para habilitação. Então, o que acontece? Você vai ter, ou teve, né, legislação de trânsito. Então, o teu curso teórico vai ter legislação de trânsito, 18 horas a aula. Direção defensiva, 16 horas a aula. Primeiros socorros, 4 horas a aula. Meio ambiente e cidadania, 4 horas a aula. Noções de mecânica, 3 horas a aula. Mas isso tudo de aula vai dar um total de
45 horas a aula. E todas essas aulas, né, dependendo de onde você estiver, né, vai ter a identificação biométrica, né, para abrir a sua aula teórica, né, precisa da identificação biométrica, né? Você vai passar a sua digital num aparelho para abrir a aula. Então vamos lá. Se na prova, pessoal, normalmente não pergunta o horário de cada matéria, tá? Pode ficar tranquilo. Não vai perguntar quantas horas é de legislação, direção e assim por diante. Se perguntar alguma coisa em relação à carga horária, ele vai perguntar o total. Então, nesse caso, o total é de 45 horas aula. Então, qual é o total do curso teórico? 45 horas aula. Bom, pessoal, na aula de legislação, né, você vai ter, no curso teórico, você vai ter um pequeno conhecimento. Então, você vai ter noção de legislação de trânsito. Então, nesse caso, você não vai virar um delegado na parte de trânsito aí, tá? Você não vai virar nenhuma autoridade de trânsito. Então, é uma noção na parte de legislação. Direção defensiva. Então, você deve atropelar as crianças? Não. Então, né, é isso que você vai aprender. Direção defensiva, né, o que é correto. Primeiros socorros, 4 horas aula. Então, nesse caso, né, você vai ter 4 horas aula de primeiros socorros. Não significa que você vai ser alguém do resgate, né? Nossa, eu vou virar SAMU. Eu gosto da roupa dele, eu acho tão bonito. Então eu tive 4 horas a aula e vou virar SAMU, né? Vou virar motorista do SAMU. Não, você não vai virar socorrista, você não vai virar motorista do SAMU. É só uma noção de primeiros socorros, tá? Meio ambiente e cidadania. Ninguém vai virar policial ambiental. Noções de mecânica. Noções de mecânicas é o básico. Noções de mecânica. Ninguém vai virar mecânico, né? Ainda mais em 3 horas a aula, tá? Então é só noções. Calma, né? Não desespera. Então vamos lá. Então, nessa parte de exame, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa que você deve saber. O curso teórico não termina em 45 horas aulas, né? Não tem 45 horas aulas o curso teórico. Pois enfim, você deve ter 100% de frequência, né? Não pode ter nenhuma falta, tá? Então, você tem que ter 45 horas aula, ou seja, 100% de frequência. Depois, você vai para a prova, né? Prova teórica. Então, lá na sua prova, né, depende de onde vai ser, tem algumas cidades, né, que acontece. É feito lá no poupa-tempo, tá? É feito dentro do poupa-tempo ou algum lugar credenciado pelo Detran, tá? Beleza, você vai lá e vai fazer o quê? A prova. A prova, pessoal, é composta por 30 questões, tá? E você deve fazer em 40 minutos. E você tem que acertar 70% da prova. Então, 70% da prova, né, equivale a 21 questões corretas. Então, nesse caso, você pode errar 9. Tudo bem? Entendeu? Então, das 30 questões, você tem que ter 70% de aproveitamento. Tranquilo? Então, só refrisando, ou você faz o exame, né, o exame teórico, no poupa-tempo, ou uma unidade credenciada pelo Detran. Então, com isso, eu fecho esse bloco. Se você gostou aí da aula, deixa um gostei, né, se inscreva no canal para receber um novo vídeo. Então, a próxima aula
vou estar falando sobre categorias para habilitação, né? Sobre categoria A, B, que é categoria A, que é categoria B, C, D e E. Tudo bem? Pessoal, obrigado. Até a próxima aula. Fui!